Oi, tudo bom? Eu me chamo Amanda Ziel e hoje a gente vai falar sobre o Segundo Reinado. O Segundo Reinado foi um período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. E esse período ele começou em 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador, logo após o golpe da maioridade, e estendeu-se até 1889, quando houve a proclamação da República. A gente tem que entender que quando Dom Pedro II ele nasceu, o Brasil já era uma nação independente. O Brasil já tinha se estabelecido como um império. Tendo isso em vista, a gente entende que Dom Pedro II ele foi educado para ser um imperador. Então ele era uma pessoa extremamente culta. Ele falava diversas línguas, ele sempre foi ensinado sobre política, sobre administração, sobre como governar, né, um povo, sobre como ser o imperador. Então ele sempre foi instruído a isso. E ele era uma pessoa muito centrada, diferente do Dom Pedro I, que era uma pessoa impulsiva, né? Dom Pedro II ele era muito centrado nas suas coisas, nas suas decisões, em tudo. E a gente tem que entender que no primeiro reinado ele foi muito conturbado internamente, havendo brigas das elites políticas. Mas externamente ele tinha uma boa relação com, com, as, com os países. Então havia uma boa relação internacional. Já no segundo reinado, houve o contrário. Tinha uma paz, né, internamente, e a conturbação ela houve externamente. Então, no segundo reinado, não tinha uma relação internacional boa. Então, aqui a gente passa a falar agora sobre a política do segundo reinado. Aqui a gente vai falar sobre os conservadores. Os conservadores eles eram chamados de saquaremas. E os liberais, eles eram chamados de luzias. Então, lá no século XIX, né, a política do século XIX, era extremamente baseada em ganhar prestígio e benefícios. Era essa a ideia de uma pessoa chegar na política era para ganhar o quê? Benefícios e, e prestígio, tanto para si, como para sua família, como para as pessoas que estavam apoiando ele. Então era eleito a pessoa que iria atender aos interesses pessoais de quem estava votando. E vale lembrar também que o voto nessa época ele era indireto e eram pouquíssimas pessoas que tinham direito ao voto. E tanto os conservadores como os liberais, eles usavam de muita violência, de muito suborno para conseguir chegar ali na política, né? Então, e parte dessa violência, o povo até aceitava parte dessa violência para que as pessoas pudessem chegar na política. Então, era meio que aceitado. E a gente tem que entender também e saber que ambos os grupos, eles eram grupos de elite. E os dois queriam a manutenção da hierarquia, queriam também a manutenção da escravidão e manter o direito à propriedade. Então a gente entende que eles não eram um grupo tão distintos assim, eles pareciam bem. Eram pontos muito específicos que diferenciavam os conservadores dos liberais. Tem uma frase de um político pernambucano que diz assim: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, tanto um conservador quanto um liberal no poder é praticamente a mesma coisa. E quem falava isso era Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcante de Albuquerque. Ele era um político pernambucano. E os conservadores ele queriam maior centralização do poder. É, isso quer dizer que eles não queriam que as províncias tivessem tanto poder assim, que eles queriam ali a centralização. Dom Pedro, tendo isso em vista, né, percebendo isso, o que é que ele fez? Ele centralizou o poder na sua mão. E ele não queria que o Brasil se separasse, né? Assim como houve outras nações que se separaram. Ali dentro das nações, cada pedaço ali de terra se tornou um país independente. Então ele não queria que isso acontecesse no Brasil. E foi aí que ele inventou o parlamentarismo às avessas, que acontecia assim. As pessoas, elas não elegiam de baixo para cima. Quem elegia era Dom Pedro, de cima para baixo. Então era ele que escolhia toda a sua assembleia, a sua câmara, então era tudo ele que escolhia. E a intenção disso
era basicamente acabar com as brigas entre os liberais e os conservadores. E deu certo, porque quando os conservadores estavam no poder, os liberais já sabiam que quando os conservadores saíssem, eles iriam entrar, e vice-versa. Isso ali amenizou os conflitos e as disputas entre os liberais e os conservadores. Então aí o Dom Pedro II ele conseguiu manter um equilíbrio. Então, tendo essa estabilidade interna, né, a gente vai falar um pouco sobre a instabilidade externa que o Brasil estava passando na época. A gente vai falar sobre a questão Christian, que a gente não vai se aprofundar muito, mas a gente precisa falar. Que foi basicamente a Inglaterra fez uma bagunça no porto do Brasil, o brasileiro prendeu os ingleses, né? A Inglaterra ficou revoltadíssima, né? Porque o Brasil prendeu os ingleses e ela queria que o Brasil pagasse uma indenização. E o Brasil falou, não, né? Então o que ele fez? Ele pegou e levou o assunto para uma corte de outros países. E nessa corte ficou decidido que a Inglaterra teria que se desculpar publicamente. A Inglaterra não quis fazer isso, né? Então o que ela fez? Ela cortou relações com o Brasil. O Brasil estava passando por um período de muitos problemas econômicos. Os preços dos produtos ingleses, eles eram muito baixos. Isso não era bom para o Brasil. Então as pessoas compravam muito produtos ingleses porque eles eram de melhores qualidade e eram mais baratos. E o Brasil não vendia. O Brasil não estava arrecadando imposto. E foi aí que veio a tarifa Alves Branco, que foi o reajuste, né, nessa taxa de preço, nessa taxa de imposto. Foi aí que o Brasil começou a lucrar, né? O Brasil ele se favoreceu com isso. Então o Brasil arrecadou mais imposto e incentivou a produção interna. Então daí a gente vai falar sobre a lei Bill Aberdeen, que é basicamente a Inglaterra se tornar a polícia do Oceano Atlântico para que a Inglaterra poderia afundar, sabotar, enfim, fazer o que quisesse com os navios negreiros, né? Porque lá na Inglaterra estava rolando já umas ideias de abolicionismo, né? E o Brasil ele era muito dependente da escravidão. A economia do Brasil precisava da escravidão. Então a Inglaterra, impedindo nós navios negreiros, o que Dom Pedro pensou? E ela queria muito que o Brasil abolisse também a escravidão, né? Então o que Dom Pedro pensou? Legal, eu vou sim abolir a escravidão, prometeu isso para a Inglaterra, né? Mas as elites latifundiárias estavam questionando, né? Porque elas precisavam da mão de obra escrava. Então, o que ele fez? Vou abolir a escravidão, mas eu vou, é, eu vou mantê-la o máximo de tempo que eu conseguir. Então, aqui ele estava tentando agradar os dois grupos, né? Tanto a Inglaterra contra os latifundiários. Daí que começou toda as leis de abolição. E a Inglaterra também, né, tomou responsabilidade de não deixar que navios negreiros chegassem no Brasil. E daí que veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de navios negreiros no Brasil. Estava proibido. Então, como estava proibido, né, como não podia chegar mais escravos aqui, os escravos que aqui estavam já, o preço deles, ele, tipo, subiu lá em cima. Então, acabou o tráfico negreiro no Brasil, né? E o preço dos escravos subiu muito. E os latifundiários, eles precisavam da mão de obra escrava, né? Então, com o preço dos escravos muito altos, o que eles pensavam? Vamos falar com Dom Pedro, né? E aí, Dom Pedro, o que você vai fazer a respeito disso? Como é que a gente vai ficar, né? Porque tá muito alto aí o preço dos escravos. Como é que a gente vai fazer? Foi aí que Dom Pedro teve a ideia, né? Fez a lei de terras. Que a lei de terras era basicamente quem queria uma terra no Brasil teria que pagar. A terra estava extremamente ligada, atrelada ali, né, à condição financeira do cidadão. Então, quem tinha ali um poder aquisitivo, né, tinha terra. E quem não tinha, Amanda, fazia o quê? Iria trabalhar nas cafeiculturas. Então, os imigrantes que não tinham dinheiro, eles viriam, mas teriam que trabalhar nas cafeiculturas. Então, aí que a gente entra com o sistema de parceria, que era basicamente uma dívida eterna que a pessoa tinha, né, com ali o latifundiário, porque ele tinha que dividir
o lucro com o dono da terra e teria que pagar ali toda a sua despesa, né? Então era uma dívida eterna, né, que ele tinha ali. Aí depois do sistema de parceria veio o sistema de colonato, que foi mais ou menos um reajuste, né? O estado de São Paulo, ele pagaria pela viagem dos imigrantes e chegando aqui, os imigrantes ganhariam uma terra com plantação pronta já. E a imigração no Brasil ela era muito grande. Ela era muito grande e em condições péssimas. As condições higiênicas da imigração eram péssimas. Então, vindo muitas pessoas para o Brasil, aumentou ali a produção de café, né? O café se tornou a principal fonte econômica do Brasil, principalmente ali em São Paulo, né? Por causa das boas condições, né? Do clima também, o clima ajudava bastante. E aí também o café começou ali a se popularizar na Europa, então estava havendo muita demanda de café e aqui no Brasil tinha muita produção, então estava ok, né? Tava muito bom até aí. Então pra gente falar sobre a produção do café, a gente também tem que falar sobre a Era Mauá. O que foi a Era Mauá? A Era Mauá foi o processo de industrialização no Brasil, que começou, quem fez isso foi o Barão de Mauá. Ele construiu a primeira ferrovia no Brasil, instalou iluminação pública, ele foi responsável por grande parte da industrialização no Brasil. Só que a elite cafeicultora não estava gostando disso, porque elas não queriam dividir a atenção entre a indústria e o café. Então eles sabotavam ali as indústrias do Barão de Mauá e não havia muito investimento, né, para as obras do Barão de Mauá. E aqui a gente vai falar um pouco agora sobre como que o Dom Pedro II ele começa a perder ali o seu poder, né? Como que a monarquia já vai se retirando ali do Brasil. Como o processo disso? Primeiro, Dom Pedro II ele perdeu o apoio da igreja, né? Porque quando o Papa fez um documento lá em Roma, o documento ele falava basicamente, o Papa estava revoltado, né, indignado, porque os imperadores queriam se colocar acima da igreja e ele não gostava nem um pouco da maçonaria. E o que mais tinha no Brasil? Eram elites maçom, né, a galera, muita gente maçom, e os imperadores se colocando acima da igreja. Então o que o Papa fez? Foi e o Brasil perdeu total apoio da igreja, porque ele não ligou para os questionamentos do Papa e só seguiu a vida dele. Então o Papa foi lá e cortou as relações com o Brasil. Perdeu também o apoio do exército com a Guerra do Paraguai. E ele começou a perder o apoio da elite por conta das ideias abolicionistas, porque a Inglaterra estava pressionando muito o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão, porque a galera também já não estava gostando muito da ideia de que as pessoas estavam sendo escravizadas somente pela cor da sua pele e etc. Então aí ele começa, né, lá começou a lei do ventre livre, que a escrava que tinha o seu neném, a criança já nascia livre, então ela já não era mais escravizada. E a lei do sexagenário, que a pessoa a partir de 60 anos elas já eram livres, entendeu? Só que quase ninguém chegava até 60 anos, né, sendo escravizado, não tinha como. Então foi nessa época aí que Dom Pedro ele adoeceu, então ele teve que viajar para a Europa, né, deixando como regente do Brasil a sua filha, a princesa Isabel. E a princesa Isabel, ela era abolicionista. Então o que ela pensou? Beleza, eu estou sendo regente do Brasil agora. Então o que eu vou fazer? Vou acabar com a escravidão no Brasil, né? Aí ela foi lá no dia 13 de maio de 1888 e fez um documento acabando com a escravidão no Brasil, abolindo a escravidão. Mas isso ela fez porque ela era muito gente boa, Amanda. Na verdade, ela fez porque ela queria a aprovação das pessoas para que ela pudesse ter um terceiro reinado. Então foi aí que ela perdeu o apoio da elite. A galera já não estava tão satisfeita assim, né, com o governo da monarquia. Então o que eles pensaram? A gente não está participando daqui, a gente não está participando, então o que a gente quer? Vamos começar a pensar numa república, que aí a gente começa, né, a participar. E foi daí que aconteceu a queda da monarquia e veio, né, a proclamação da república.
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o vídeo. E é isso. Até a nossa próxima.